gente já está do lado esquerdo. Bom dia a todos e a todas, é uma alegria imensa iniciarmos mais uma live nesse 2020, ano da pandemia, né, que nos abriu essa oportunidade de fazermos contato com outras pessoas que estão ligadas à educação para a cultura de paz, educação para a paz, né, e hoje nós trouxemos o Ney, que a gente já vai apresentá-lo. E antes de iniciarmos a nossa live, para quem é de fora, aqui em Londrina nós temos há 20 anos o Movimento pela Paz e Não Violência, o Londrina Paziando, e nós temos há 12 anos o COMPAS, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz, né? Nós temos lá no site todas as informações, e eu quero apresentar aqui no começo, porque essa série NEP é uma proposta nossa de iniciarmos aqui em Londrina, por isso que nós convidamos o Ney Salles hoje, de iniciarmos aqui em Londrina um núcleo de estudos para a paz. Então, aqui, ó, toda quarta nós temos as reuniões, hoje é a nossa 27ª, né, live, e na próxima semana nós vamos receber a Jéssica Prisotto, empreendedora de moda sustentável, ela é do Ecopaz, ela é de Guaporé, no Rio Grande do Sul, né? Então, eles têm esse núcleo lá. Depois, nós vamos receber a Regina Camargo, Samuel Jesus Pereira e Vanessa Moreira. Eles são do núcleo Nelson Mandela, de São Paulo. E, na sequência, vem o Vinícius Lima Lousa, ele é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Alvorada RS, né? E a nossa última, que aí é no dia 18, que é o lançamento do nosso NEP aqui para a cidade de Londrina, nós vamos receber a Kelma Socorro Lopes de Mato, ela é da Universidade do Ceará. Nós vamos ter o lançamento no dia 18, porque nós vamos realizar aqui em Londrina a terceira Semana Municipal da Justiça Restaurativa da cidade. Então, nós vamos ter uma série de eventos nessa semana, 16, 17, 18, 19. No dia 18, então, quando a Kelma vier nessa série nossa, a última live nesse assunto, né? Última por enquanto. Aí a gente vai fazer um lançamento, um formal, para essa criação do nosso núcleo de estudos da paz, aqui de Londrina. Então, vou interromper aqui a gravação, a apresentação. E aí a gente vai passar a palavra para o professor Ney Salles, né, do Núcleo de Estudos para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, ele tem doutorado, ele mesmo vai se apresentar no decorrer de como ele está falando. Eu não vou ler o currículo dele, mas o currículo dele é extenso, né, e nessa área de pesquisa, nessa área de educação para a paz. Eu tenho o livro dele, daqui a pouco eu mostro para vocês a capa. Eu acredito que ele tem os outros livros que eles publicaram, a gente gostaria que ele mostrasse a capa, né? Eu tenho 2 livros dele. Enfim, Ney, muito obrigado por aceitar, né? Por dar esse início aí na nossa criação do NEP aqui de Londrina, junto com todos esses que eu relatei aqui que vão vir. O Ney é que me passou o contato, falou, olha, o professor Ney está aqui, vai fazer a live, nós vamos fazer, expliquei para eles, imediatamente, Ney, né, sim, vamos participar, então, obrigado, Ney, aí a palavra é sua. Tá bem, muito bom dia para todas e todos os presentes, eu agradeço mais uma vez o convite feito pelo Luiz, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que tem feito nesses anos todos, e aos demais colegas do COMPAS pela oportunidade de poder dialogar com vocês. Bem, como é uma fala mais reflexiva e pensar didaticamente essa questão dos núcleos de educação para a paz, eu vou caminhar um pouco no sentido de contar um pouco da minha história nas questões da educação para a paz, e já na trajetória do núcleo, e depois o contexto internacional e algumas questões do Brasil. Eu vejo que um ponto muito importante para a gente entender aqui é que as questões referentes à cultura de paz, muito embora, né, o Luiz está nessa jornada há 20 anos, muitos de vocês também há muitos anos, eu também praticamente esse tempo, a gente ainda está longe de criar consensos um pouco mais conceituais do que seja essa questão da paz. De maneira geral, a gente vai lá, né, um mundo melhor,
né, tá, aquelas coisas assim que eu brinco, né, a gente teria que se transformar todos em mini Gandhis para que desse certo, né, mas a gente sabe que a gente vive tudo isso num contexto de um país muito desigual, absurdamente desigual. A gente vive tudo isso numa violência estrutural, né, do racismo estrutural, da violência contra a mulher, das questões de um país que foi colonizado, que foi depois teve um processo de escravidão de mais de 300 anos, depois disso, né, ainda processos muito de coronelismo. Então, quer dizer, a gente está passando por tudo isso, um capitalismo tardio, que é exploratório, né, não usa o capitalismo no sentido mais adequado para favorecer uma certa equidade, igualdade. Então, a gente está falando disso nesse contexto. Obviamente, é diferente, então, eu pensar uma ideia de cultura de paz no Brasil e na Islândia. A Islândia faz 7 ou 8 anos que é o país colocado em primeiro lugar no ranking de paz global. O Brasil, esse ano, está em 121º, se não me engano. E foi assim, o Brasil chegou a estar na primeira década, ali pelos anos de 2007, 2008, no lugar 80, 70, daí foi 90, 100, 110, justamente porque esse ranking internacional, Global Peace, ele mede várias dimensões do que seja uma perspectiva de paz. A questão da democracia, dos direitos humanos, da igualdade social, né, dos níveis de educação, de saúde, etc. Então, quer dizer, esse ranking ele coloca de maneira muito clara que pensar a paz não é pensar necessariamente aquele mundo cor-de-rosa com bolinhas azuis, ou só as pombinhas brancas, né? Então, pensar paz é pensar contexto social, é pensar humanização, é pensar processos tanto individuais quanto sociais. E aí eu destaco já o primeiro ponto para a nossa reflexão, que é, a gente está muito acostumado a olhar a paz pelo viés individual. Um mundo de paz se eu melhorar as pessoas. Daí a gente sempre vai cair na mesma armadilha. Então tem que começar lá com a criança, para quando ela crescer, para quando... E vejam, a gente sempre está postergando uma paz para a próxima geração, né? Quando a gente diz assim, não, o protagonismo ele está em todos os espaços sociais. Então, acho que o primeiro ponto da minha fala, da minha perspectiva, e que a gente desenvolve com o Núcleo de Educação para a Paz, que também vocês vão ter visões diferentes, eu diria assim que vai ser bem importante, mas talvez a discussão que a gente faz aqui é mais próxima da discussão que o Núcleo Nelson Mandela tem feito em São Paulo. Então, vocês vão perceber cada um nesse caminho, tá? Então, eu vou colocar os slides, que daí, senão, começo a viajar aqui na coisa e, né? Então, eu só peço um minutinho para a gente acertar aqui. É isso aí, professor, metodologia, didático, né? É isso mesmo. Você sabe, Luiz, hoje eu prometi para mim mesmo que eu não ia utilizar slides. Mas daí ontem à noite eu falei, sabe uma coisa, eu vou pensar na minha fala e vou anotar, senão a gente começa a falar muita coisa. Bom, conseguem visualizar bem? Estamos vendo, beleza. Ótimo. Então, eu diria assim, para vocês que estão presentes, né, eu já fiz uma outra fala no início da pandemia, né, Luiz, e agora eu retorno, que é para falar especificamente do núcleo, então. Eu sou coordenador do Núcleo de Educação para a Paz e coordenador de um grupo de pesquisa que é Cultura de Paz, Direitos Humanos e Sustentabilidade. Então, aí também já vai uma pista. Falar sobre cultura de paz, automaticamente, nos últimos anos, tem a ver com pensar fortemente na discussão sobre direitos humanos, como narrativa da dignidade humana. Então, uma discussão de direitos humanos de maneira mais crítica, não só aquela formal, né? E pensar também na sustentabilidade,
né, que é o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, ele cresce de maneira muito forte na pauta internacional, tá? Aqui, gente, só para mostrar para vocês, então, são 3 slides com questões aí de contexto, para vocês entenderem que acontece tudo junto e misturado, né? Didaticamente eu separei, só para vocês também se situarem, mas tudo isso aconteceu no mesmo tempo. Então, vejam, a história do Núcleo de Educação para a Paz tem muito a ver com essa década de cultura de paz da ONU, né, que foi a primeira década do século XXI, 2001 a 2010. Então, foi aí que nós fomos provocados a pensar nisso na escola. Eu sou professor na área de estágio curricular, então a gente tinha essa preocupação, né, violência nas escolas, ou qualidade de convivências na escola, que eu acho que também é uma coisa para a gente sempre pensar junto, né. Então, quer dizer, como que isso se dava? De 2003 a 2005, nós tivemos um projeto de pesquisa na universidade, até porque, daí, assim, eu vou colocar pela minha perspectiva, né, o meu lugar de fala, que é professor do ensino superior. Como que eu podia fazer com que essas coisas que eu pensava, essas angústias, pudessem impactar um pouco mais na reflexão de futuros profissionais da educação? Então, esse projeto serviu para pensar os conceitos, alguns conceitos iniciais sobre paz, sobre violência, sobre conflito. Daí, 2006, 2007, a gente andou muito pelas escolas, fazendo diálogo com educadores sobre cultura de paz, e daí já agregando uma discussão sobre educação para a paz, que já também era muito forte desde os anos 1960 na Europa. Em 2008, a gente cria oficialmente o Núcleo de Estudos e Formação de Professores em Educação para a Paz e Convivências. Então, esse era o nome completo, nome com sobrenome. Mais tarde, aí, acho que foi em 2017, que a gente diminuiu, só que todo mundo chamava de Núcleo de Educação para a Paz, daí a gente manteve só, então hoje o nome oficial dele é Núcleo de Educação para a Paz. De 2008 a 2012, então o Núcleo fez muitos trabalhos relacionados a palestras, cursos e oficinas, a gente certificou centenas, aí eu acho que mais de 1.000 professores, enfim, nessas atividades, muito ligadas às experiências práticas. Mas depois disso a gente percebeu uma lacuna, que a falta também de um aprofundamento mais conceitual sobre cultura de paz, sobre educação para a paz, sobre conflito, sobre mediação, sobre valores humanos, sobre direitos humanos, estava diretamente relacionado à falta de sustentabilidade desses projetos nas próprias escolas. Também estou falando com foco mais na escola, porque sempre tinha uma ou duas ou três pessoas que eram mais empenhadas, gostavam dessas questões, e daí faziam os projetos. Quando essas pessoas, professores, mudavam de escola, o projeto normalmente ia junto. Então, faltava que a gestão das escolas entendesse também esse processo, tá? Então, de 2012 a 2016, houve um aprofundamento da sistematização da educação para a paz, que isso foi feito em grande parte no meu trabalho de doutorado, que foi em educação, estudando a questão da cultura de paz. Também, nesse tempo, a gente fez uma produção de material didático junto com o Instituto Mundo Melhor, que é aqui de Ponta Grossa, formação de professores, então esse trabalho sempre, né, continuou, formação de professores com palestras, cursos, oficinas, mas daí a gente começa também com grupos de estudo, para maior aprofundamento e para fazer com que outras pessoas também consigam dialogar com mais profundidade nesses conceitos, né. 2017 a 2019, houve um envolvimento, assim, mais direto nosso com a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e depois com uma Comissão Parlamentar de Cultura de Paz, realmente para fazer uma discussão sobre a cultura de paz na LDB, na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. A gente manteve o grupo de pesquisa, daí sim a gente cria um grupo de pesquisa, né, além do NEP, aquele grupo de pesquisa em cultura de paz, direitos humanos e sustentabilidade, com artigos, os livros, e a formação de professores, palestras, cursos, enfim, continua, tá? Opa, desculpa. E aqui, e daí em 2020, né, essas redes, como o Luiz falou no início, né, ampliação das atividades acadêmicas, tentar construir mais redes, sendo que a pandemia
nos proporcionou, né, atividades remotas, encontrando pessoas de vários lugares do Brasil, que a gente já conhecia, mas não dialogava tanto, então é um caminho interessante, tá? Bom, isso basicamente é a história, né, nossa, são milhares de horas, né, mas aqui resumida. Ao mesmo tempo, gente, esse contexto internacional e nacional, né? Aqui, uma questão bem importante desses trabalhos, assim, que eu considero muito importante para esses trabalhos de cultura de paz, é considerar a importância dos organismos internacionais, né, da ONU, da Unesco, da OMS, enfim, né, considerar a importância, mesmo que, né, vocês sabem disso, existam críticas aos organismos internacionais, eu diria assim, é muito melhor com eles do que sem eles. Eu acho que essa é uma questão importante. Não fossem as discussões levadas pela ONU em seus diferentes órgãos, talvez a gente tivesse um mundo muito mais fragmentado hoje. Hoje, pelo menos democraticamente, as pessoas podem discutir se elas querem um modelo mais multilateral ou bilateral. Mas ainda bem que pelo menos podem discutir isso. Não tivesse os organismos internacionais, a gente ainda estaria, talvez, em situações mais difíceis. E daí também eu quero fazer uma ressalva. Os organismos internacionais, principalmente a ONU, depois a Unesco, a OMS, enfim, todo esse conjunto, eles foram criados no final da Segunda Guerra, né? E então eles tiveram uma característica também política, né, principalmente dos países que venceram a Segunda Guerra, tem tudo isso. Mas há uma diferença brutal entre a ONU das primeiras décadas e a ONU que a gente tem hoje, os organismos internacionais que a gente tem hoje. A partir dos anos 1990, os organismos internacionais param de olhar só com esse olhar condescendente para os países em desenvolvimento, mais para o sul global, e começam a valorizar as construções culturais desses mesmos países. Né, quer dizer, países africanos, países da América Latina, né, então, quer dizer, a ONU muda seu foco também a partir dos anos 90, inserindo de maneira mais forte os países até então que ficavam mais fora do processo, né, Oriente Médio, assim por diante, com toda a pluralidade e com todos os problemas que isso causa, mas dentro ainda da pluralidade, da diversidade e da democracia, né. Então, isso coincide com alguns pontos. Vejam, a década de 1990, os organismos internacionais fazem muitas ações, muitos eventos, foi considerada a década dos direitos humanos, da educação em direitos humanos. A partir disso, no final dos anos 90, criam-se muitos documentos internacionais sobre cultura de paz, e a década seguinte é a década da cultura de paz. Então, vejam, o contexto internacional e que influencia também muitas perspectivas nacionais, no nosso caso também, foi nessa década que nasceu o Compaz, que nasceu o Núcleo de Educação para a Paz, que nasceram vários outros projetos e ONGs no Brasil, justamente por esse processo. Então, é importante reconhecer, sim, o que dá uma base para a nossa discussão inicial é essa perspectiva. E daí vocês observem, né, nesse caso, vejam, como cabe, na perspectiva nossa do núcleo, e profissionais da área da educação, cabe profissionais da área do direito, cabem profissionais da área da saúde, da comunicação, né, quando fala para a década seguinte, vejam, daí 2005 a 2014, década da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, vejam que interessante, né? A partir disso, então, se cria também a oportunidade de outras áreas, que não as áreas sociais clássicas, também participarem desse movimento, né, de sustentabilidade e cultura de paz. Que daí é o pessoal das engenharias, das tecnologias, quais são as grandes soluções para o impacto do planeta, para a violência, os aplicativos. Então, vejam como essa transição de século XX para século XXI, ela é um contexto riquíssimo para tudo isso que a gente vai criando, né? E que culmina em 2015 com o lançamento da Agenda 2030 da ONU, né, que está fazendo 5 anos, e muita gente não conhece ainda a agenda, né? Daí algumas pessoas, o Compaz lida com a agenda, aqui também a gente trabalha com a agenda, no sentido de divulgar, só que depois de 5 anos,
a discussão que chega é, agora a gente está na ação, a gente precisa ir para a ação da Agenda 2030. E quais são os focos fundamentais dessa questão da agenda? Cultura de paz, direitos humanos, ciência e tecnologia, tudo isso para quê? Para garantir a sustentabilidade da vida e do planeta. Então, por isso que eu digo, quando a gente precisa ter profissionais de muitos campos, né, olhando para a cultura de paz, porque senão corre o risco de a gente ver só uma parte da cultura de paz muito individual e não olhar uma dimensão estrutural, uma dimensão social que é igualmente importante. Né? Uma sem a outra não funciona. Então, e a gente tem, é natural que a gente olhe muito pela questão do ser melhor, ser bom, etc. Tal, mas normalmente a gente não discute muito as estruturas. Esse é um grande problema. Né? Bem, esse é o contexto internacional. Aqui no Brasil, vejam só algumas coisas que refletem justamente esse contexto internacional e por onde o nosso núcleo de educação para a paz foi crescendo, que o Compass foi crescendo. A gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. Depois a gente teve um interstício aí, né? Muito da lógica neoliberal crescendo, as empresas, etc. Tal. Mas depois os direitos humanos no Brasil têm uma pauta muito forte ali na primeira década do século XXI. Né? O Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha. Oi? Posso continuar? Pode continuar, alguém abriu tá. o microfone, mas pode continuar. Tá legal. Se tiver algum problema, eu te falo, mas... Tá bom, Luiz, obrigado. Lei Maria da Penha, né, que se a gente for pensar, né, poxa, precisamos chegar no século XXI para ter um Estatuto do Idoso, né, uma lei para mulheres, enfim. Em 2009, aqui é um marco importante para pensar no campo educacional, o senador Paulo Paim, ele faz um projeto para tentar inserir a cultura de paz na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 2009. Mas esse projeto daí fica rolando no Senado, vai para a Câmara e nunca, né, acabou meio perdido lá. Em 2012, justamente pelo reflexo da primeira década do século XX, nesse discurso de direitos humanos, são elaboradas as diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. Então, aqui já se coloca muito a questão sobre, não cultura de paz, literalmente, mas de um país mais justo, com mais equidade, com mais dignidade humana, que obviamente leva a perspectiva de paz, que é um marco importante. Em 2014, o Plano Nacional de Educação, que depois foi para estados organizarem os seus, municípios organizarem os seus, ele insere pela primeira vez, então, a ideia da prevenção de violência e da cultura de paz. Ou seja, o Plano Nacional de Educação provoca que estados e municípios pensem de maneira mais adequada na questão da prevenção de violência, na qualificação das convivências e na cultura de paz. Então, seguramente, se a gente for olhar muitos planos municipais de educação, eles têm já desde 2015, 2016, a cultura de paz como uma ação, mas ainda está lá mais no papel. Então, vejam, como o reflexo de 2009 do Paulo Paim reverberou nas discussões nacionais sobre o Plano Nacional de Educação e apareceu lá. Daí, em 2015, também se cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, né, que é aquela chamada Lei Anti-Bullying, também é mais um processo importante. Em 2018 é aprovada, então, a deputada Keiko Ota, do Estado de São Paulo, resgatou essa discussão do Paulo Paim, foram feitas essas audiências públicas, né, o Samuel participou, que é do Núcleo Maria da Penha, a Kelma participou também dessas conferências, dessas audiências públicas, eu participei também, ou seja, a partir das discussões é aprovado, então, em 2018, a cultura de paz na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que só é a lei mais importante do país, né, na área educacional, e mesmo assim, a gente sabe que estar na lei, estar no papel, é um primeiro ponto. Mas aqui eu quero só fazer a ressalva para vocês que uma das coisas que a gente sempre escutava no Núcleo de Educação para a Paz, desde 2008 até 2018, mais ou menos, puxa, esse trabalho de educação para a paz nas escolas é muito importante, mas a gente não tem apoio de ninguém.
Então, essa foi uma das questões que nos levou a trabalhar bastante pela aprovação da Lei 3663, porque agora está na Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, os sistemas de ensino vão ter que pensar de maneira mais adequada como trabalhar com uma educação para a paz, para formar uma cultura de paz. Então, aí abrem esses campos. Por isso também que eu quero fazer essa ressalva. A gente precisa olhar bem esse campo, porque senão eu vejo muito assim, a gente que atua diretamente com professores nas escolas. Às vezes o professor já tem uma caminhada, ele já tem as pistas, mas alguém muitas vezes acaba querendo impor um projeto, né? Isso pode ser um risco, e às vezes tem um efeito contrário. Daí aplica alguma coisa, tem o projeto, isso aqui não funciona para nossa... Então, eu vejo que é uma construção que tem que ser maior, por isso que eu falo, quanto mais áreas do conhecimento estiverem envolvidas, melhor. Porque, por exemplo, a área de saúde, quem é da área de saúde sabe disso, as conferências nacionais de saúde, já há mais de 10 anos, têm falado muito da cultura de paz também no processo de saúde. Né? Então, a área do direito, ali com a justiça restaurativa, a área de saúde, a área de educação, essas áreas precisam construir juntas um caminho. Bem, estou quase acabando. Só mais duas. Gente, então vejam, a distinção fundamental que a gente pensa no núcleo de educação para a paz é, primeiro, a cultura de paz como um paradigma a ser construído. Não tem data, né? Em 2030 teremos uma cultura de paz. A cultura de paz, cultura de violência, elas vão coexistir, né? Quanto mais elementos de não violência a gente tiver na sociedade, melhor. Quanto menos, mais a violência aparece. É uma lógica bem simples, né? Então, não tem data, mas é um processo permanente. Por isso que a educação é importante. E por isso que daí eu digo para vocês, não adianta só eu fazer meditação na escola com os alunos, eles ficarem craque em meditação, se as questões sociais ainda pesarem. Se a pobreza, a miséria, principalmente em processo agora de pandemia e pós-pandemia, né? A situação no Brasil é dramática, né? Não adianta, né, repetir de novo. Eu digo que a América Latina, de maneira geral, né, se os países ricos estão passando por problemas sérios, os países empobrecidos tendem a ter problemas graves a partir do ano que vem. Eu diria que a gente, né, não queria pensar nisso, mas pelos dados todos, a gente já vai ter um Natal aí bem complicado, tanto com segunda onda, quanto com comércio meio parado, e o ano que vem, para os países desiguais, vai ser bem difícil, né? Bem, então, uma sociedade não violenta, com democracia e cidadania. Agora, a gente costuma falar assim, né, no século XX, a gente diz assim, paz é a ausência de guerra, paz é a ausência de violência. A gente deve mudar essa fala. Paz não é a ausência das coisas. A gente deve pensar assim, paz é a presença de. Paz é a presença do quê? De relações mais harmoniosas? Tá. É a presença de uma comunicação não violenta? Sim. É a presença de práticas mais restaurativas ou de ressignificação das relações? Também. Mas o que é paz? São políticas públicas adequadas. Paz é um certo protagonismo pelo bem. Não é só eu pensar na minha paz, mas é o que eu faço também nos espaços que eu atuo, desde a minha família até as pessoas da sociedade, da comunidade, como que isso se processa, né? E educação para a paz, então, é o ramo pedagógico, é a pedagogia, para ensinar a não violência, as convivências, o diálogo, a tolerância, o respeito à pluralidade e à diversidade. E a frase que a gente usa no núcleo é: cultura de paz é construída, é tecida com educação para a paz. Que não cai um raio luminoso na nossa vida para ser da paz. Assim como na pandemia não caiu um raio luminoso para que as pessoas pudessem se sensibilizar com os outros. Então, eu estou bem, então eu posso sair sem máscara, eu posso ir para a balada, ou seja, né, eu não me importo. Então, vejam como não é, a gente precisa de processos educativos. Quando eu falo educativos, eu não estou falando só de criança, né? Eu posso dizer assim, o que pode ser um processo educativo? Pode ser um círculo, uma roda, um quadrado, um triângulo,
pode ser uma reflexão a partir de uma lenda oriental, zen budista, pode ser a partir de um rap, né, violento, para fazer uma reflexão, se estiver com um grupo de adolescentes, também pode. Então, vejam, a ideia da cultura de paz é uma ideia de complexidade, né, e a gente costuma dizer assim, a paz, ela não nasce só da perspectiva do bonzinho, né, ela nasce dos processos de entendimento das violências, do processo de entendimento dos conflitos, né, então, a paz é presença. E, para terminar, quase, né? Essa questão conceitual, só para também a gente colocar na conversa. Vocês viram, já falei isso, não literalmente, mas o conceitual da educação para a paz, que é desenvolvido desde os anos 1960, com pesquisadores europeus, aliás, não fosse os organismos internacionais, essas cátedras sobre paz nos diferentes países, elas não existiriam também. Os organismos internacionais, eles provocam isso, né? Então, principalmente nos países nórdicos, ali, escandinavos, essa discussão teórica foi muito rica para entender a paz, né? Então, eles dizem assim, existe uma violência direta, que é o que a gente está acostumado, né? Facada, tiro, soco, xingamento, bullying, mas existe também a violência estrutural, né, que é a pobreza, a miséria, a falta de emprego adequado, falta de uma educação adequada, de um atendimento médico adequado, tudo que a gente está escutando de novo na campanha eleitoral e que, olha, é complicado, né? Então, veja como isso ainda está longe de uma política, aliás, de candidatos ou de políticos que olham melhor o mundo, né? Então, veja, se eu tiver uma violência direta junto com essa violência estrutural, que uma alimenta a outra e outra cria a primeira, a gente vai ter uma cultura de violência, que é o que a gente tem no Brasil hoje. Né? Das 50 cidades mais violentas do mundo, mais de 30 são no Brasil. Né? Aliás, mais de 20 são no Brasil e as demais estão na América Latina. E daí tem uma ou duas só que são nos Estados Unidos e uma ou duas na África. O resto das cidades violentas estão na América Latina. Por quê? Porque é o continente mais desigual. Você olha a África, de maneira geral, embora haja também essa desigualdade, mas a África, de maneira geral, é mais empobrecida. A América Latina, ela tem uma desigualdade. Então, hoje, os maiores índices de violência encontram-se em países com altas taxas de desigualdade social. México, Brasil, Colômbia, Venezuela, embora Colômbia tenha as Farc, né, que é uma outra dimensão. Então, vejam, o contrário, então, paz direta mais paz estrutural igual a cultura de paz. Como que eu sei que essa fórmula dá certo? Porque eu olho a Islândia, que é a primeira no ranking, eu olho Portugal, que é segundo, eu olho Nova Zelândia, olho a Finlândia, olho a Dinamarca, que também não dá para comparar, que são países muito pequenos, com uma população muito pequena, né, mas que tem políticas públicas que funcionam, você tem um respeito fundamental às estruturas, você não tem corrupção, né, então, quer dizer, vejam como a gente tem pistas para isso, né. Então, paz direta mais paz estrutural é igual a cultura de paz. Não adianta só a gente pensar no socioemocional da criança, é uma parte disso, se a gente não pensar também que a gente precisa que essa criança volte para um lugar que ela tenha a mínima dignidade, que ela possa ter acesso a uma educação que faça ela sonhar. Não qualquer educação, qualquer saúde para sobrevivência, não para que ela consiga, inclusive, sonhar. Porque se pergunta para adolescentes hoje, infratores, está difícil até eles falarem assim, qual que é teu sonho? Eles nem têm sonho. Né? A paz negativa são conceitos importantes também, que é o medo, alienação e passividade, quer dizer assim, parece que está tudo em paz, porque está todo mundo com medo, ou todo mundo não quer se envolver naquilo. E a paz positiva é quando a gente tem um protagonismo maior pelo bem e pela não violência. E daí eu encerro rapidinho aqui para a gente conversar. O Núcleo de Educação para a Paz, a partir dos estudos dos últimos anos, define 5 campos importantes onde os projetos de paz acontecem nas escolas do Brasil, nos projetos, coloque todas as faixas etárias e modalidades, sistemas de ensino. Então, acontecem em projetos socioeducacionais também, acontecem muitas vezes na não doutrinação em
trabalhos de evangelização, por exemplo, de catequese, né, quando é aberto para uma reflexão maior sobre o mundo e assim por diante, né. Então, a pedagogia dos valores humanos, esses 5 campos: valores humanos, direitos humanos, conflitologia, ecoformação e vivências e convivências. São os 5 campos mapeados onde os projetos de paz se seguram. Então, o primeiro deles, valores humanos. É importante ressignificar valores e não trabalhar com valores prescritos, porque a sociedade é muito diferente. Aqui no Brasil, a gente tem culturas muito diferentes no norte, nordeste, no sul do Brasil, sudeste, centro-oeste, né? Então, é pensar nessa relação entre valores individualistas e valores coletivistas. Foi o exemplo que eu dei da pandemia. A gente vai precisar ter mais 100 mil mortes aí para numa segunda onda, numa terceira, para talvez repensar alguma coisa, né? Pedagogia dos direitos humanos, é realmente trabalhar com essa narrativa sobre os bens materiais, está escrito errado ali, gente, é bens materiais e imateriais que promovem a dignidade humana. Sair dessa conversa que não dá para admitir mais que direitos humanos é mimimi, direitos humanos para humanos, direitos humanos é coisa de bandido, direitos humanos tem a ver com dignidade humana, em qualquer espaço, em qualquer lugar, né? A conflitologia, que entra processos de mediação, diálogo, comunicação não violenta, o conflito como elemento pedagógico. Aí que eu queria fazer essa ressalva. Vejam que os processos de pensar conflitos, pensar a questão do restaurativo, eles estão aqui no conflito, né? Mas a gente tem mais coisas ainda para serem agregadas nesses processos de pensar a paz, né? Pedagogia da ecoformação também, por isso que o pessoal que atua na área do meio ambiente, né, que até chama de ambiente inteiro, né, meio ambiente, ambiente inteiro, tem um papel muito forte nos próximos anos também nos movimentos de cultura de paz, porque eles ajudam a pensar a sustentabilidade, né, não é só plantar árvore, é você se perceber, né, como espécie humana em extinção também. A pandemia nada mais é que uma extinção provocada por desequilíbrios ambientais, né? E pedagogia das vivências e convivências na prática de tudo isso, valores, direitos, conflitologia, são importantes as dinâmicas de grupo, com ênfase em ludicidade, corporeidade, sensibilidade, reflexões, ou seja, uma pedagogia tem que ser importante. Por isso que a nossa formação no Núcleo de Educação para a Paz, e o Luiz sempre faz isso nos eventos, né, tem que ter as pessoas vivenciarem mais isso, olhar mais para o outro, né, agora um pouco mais limitado, né, de abraçar, mas a gente precisa ter vivências e convivências que ensinem a satisfação de viver em comum unidade, né, de viver e conviver com o outro, e não aquele modelo que a gente ainda tem em 2020, a gente tem modelo do século XX ainda, que é de um querer saber mais que o outro, humilhar o outro, ter mais bens materiais e achar que com isso ele é melhor que a outra pessoa e assim por diante. Bem, em linhas gerais são essas questões. Eu vou fechar aqui e daí volto a falar com vocês. Só um pouquinho. Estou aqui. Viu, Ney? Antes de eu passar a palavra para os outros, você poderia falar um pouquinho mais, assim, da produção do núcleo, né? Vocês fizeram os livros, mais de um, dos artigos, né? Eu achei muito interessante lá a matemática e a cultura de paz, né? Isso. Falasse um pouquinho dessa estrutura, porque já que a gente está aqui planejando de ter um núcleo em Londrina, como que se dá isso? E depois você mostrar espero que você vá mostrar os... estou com eles aqui. Esse aqui é do Marcelo Rezende Guimarães, né? Que fez um doutorado em Educação para a Paz. Não sei se ele foi o primeiro do Brasil, se não foi o primeiro... A primeira tese mais estruturada sobre ele, tem a professora Nádia Freire, que fez na Unicamp, que ela disse que também fez na mesma época, tudo, mas a dele era mais essência de cultura de paz, né? Uhum. A gente aqui, aí é um parênteses, a gente aqui, assim, eu tive um contato direto com ele, não só através dos livros, né, pessoalmente, eu fui lá para o Rio Grande do Sul, participei com ele na Argentina de eventos, e aqui o nosso movimento foi muito embasado nas ideias dele, né, dessa questão coletiva, paz individual, toda essa gama de... Foi.
que você pesquisou, e nós temos outros tipos de materiais, ó, esse aqui, né, você fala assim, esse aqui é livro de cultura de paz, aí está falando de segurança pública, né, não, eu acho que tem que dar arma para todo mundo, não, vamos pensar nisso daí, né, e o seu doutorado, enfim, se você pudesse falar Tá um pouco. bom. Olha, assim, a ideia do Núcleo de Educação para a Paz sempre foi pensada na formação, assim, de maneira mais forte, formação continuada de professores, né? Mas a gente sempre tinha uma estratégia que era a seguinte, para não ficar também sempre uma ideia de forçar, né, coisas nos cursos, a gente tem os cursos ali que são normalmente 16 ou 20 horas, e uma parte final do curso é para que os professores desenvolvam propostas nos seus espaços educacionais, né? Então, tem uma parte para que essa autonomia do professor seja respeitada, porque as escolas são diferentes, às vezes uma fica a 1 quilômetro da outra, né? E já tem uma característica totalmente diferente, né? Então, a gente nunca forçou, a gente sempre deu essa possibilidade de conteúdos. Por exemplo, né, tem um professor de educação física, ele pode acessar isso através de jogos cooperativos, mas qual que é a diferença entre ele trabalhar jogos cooperativos e ele trabalhar a ideia de cultura de paz através de jogos cooperativos? É realmente depois que ele faz os jogos cooperativos, sentar e tematizar, colocar essas questões, por exemplo. Professora de matemática, né, quer dizer, ela vai trabalhar com cálculo, mas ela vai apresentar, por exemplo, um pequeno gráfico e mostrar, a partir do gráfico, essas diferenças de maior violência ou menor violência, né? Então, nada é muito assim, que eu vejo uma preocupação tendo formação de professor, né, e trabalhando com estágio, que eu trabalho com estágio no campo da educação física, trabalhei com a pedagogia há muito tempo, essa ideia eu acho que o professor sente muito de serem oferecidas receitas milagrosas, e às vezes essas coisas da paz têm uma representação na cabeça dele, que é isso, porque ele está acostumado com aquele cotidiano, então muitos professores às vezes fazem o curso, no final eles dizem assim, agora eu consegui entender melhor a lógica, vou tentar me reconstruir um pouquinho dentro dessas questões, porque daí uma prática que é muito comum, né, nas escolas, os professores trabalham com valores, o valor da semana, o valor do mês, mas normalmente muitos professores não discutem sobre o valor, né, o contravalor daquilo, né, o problema que a falta daquele valor causa. Então, é esse alongamento reflexivo que pode ser a questão importante, porque, assim, nas experiências que a gente teve também, às vezes, quando o aluno faz a atividade só, sem parar depois para falar sobre ela, relacionar um pouco mais com a sua vida, ele acaba indo mais ou menos do mesmo tamanho. Eu acho que aconteceu com você, Luiz, com muitos de nós aqui. De repente a gente faz, e uma coisa que a gente fazia no começo do NEP, as oficinas eram mais carregadas de atividades vivenciais, principalmente de pequenos relaxamentos, trabalho de harmonização, e daí era comum, assim, os professores choravam, achavam aquilo, mas aquilo era muito localizado, porque não tinha sustentabilidade. Depois, quer dizer, como que amarra isso com o projeto pedagógico da escola, por exemplo, para garantir sustentabilidade? Agora, com a LDB, dá, porque a LDB dá essa guarida, né? Pô, se está na LDB, por que não olhar mais a questão da prevenção das violências? E daí, nisso, existe estou falando da escola, existe a autonomia do professor. Então, eu diria assim, que é diferente você pensar as práticas restaurativas, por exemplo, ou a comunicação não violenta, ou, né, qualquer prática, entre alguém que vá na escola, alguém de fora da escola, ou a escola construir baseado naquilo que ela já tem caminho. Né? Então, eu acho que essas coisas, elas são... se não me engano, Luiz, eu vi em Londrina, né, que tem a questão da justiça restaurativa, né, mas ela está amarrada com o projeto de... Eu vi alguma coisa da Secretaria da Educação, que eu acho que é... A Carla está aqui, Ney, daí ela pode falar um pouquinho, né? Tá. Quando você fala de colocar em prática, a gente acha, né? A gente acha, nós estamos, vamos dizer assim, no começo, não, já é uma caminhada, mas no começo de uma implantação efetiva, a gente acha que achou um caminho das pedras aí, oficialmente, mas aí a Carla pode
falar sobre isso daqui a pouquinho. Ah, tá. Carla, eu acho que foi alguma coisa que eu vi eu acho que é a Carla que eu vi, que eu no Facebook, alguma coisa, que é junto com... Ah, qual que é aquela outra metodologia? Escola... O programa Vida e leva em consideração a justiça restaurativa, essas metodologias. Mas tem mais uma coisa que é Isso, aquela tem o amor exigente. Amor exigente, isso. Isso. Exato, Carla. Então, foi isso que eu vi, que, na verdade, assim, existe o Projeto Vida, né? E o Projeto Vida, ele vai ser construído com inúmeras questões que vão fazer com que a escola diga assim, você tem a escola X que tem uma clientela boa, que os pais estão indo pegar tarefa e os alunos estão fazendo. Tem escola que nem acharam os alunos ainda, né? Então, eu digo que essa caminhada pedagógica talvez seja o maior complicador, Luiz, porque daí a gente não tem receita, por isso que às vezes a receita ela é boa no começo, mas depois como é que a gente amarra tudo isso? Então, é por isso que nas pessoas que vêm no nosso grupo de estudos, e daí a Silvia, né? Esse livro já está, o e-book já está no site de vocês, o e-book desse primeiro livro. E agora saiu já em e-book também o segundo, Luiz. Esse já saiu? Foi lançado. Eu vou mandar para a Silvia colocar também no site. Então, os dois livros, eles têm a média de 12 artigos, né? E eles trabalham em áreas diferentes, pegando um pouco mais a cultura de paz, pegando os direitos humanos, na ideia de educação em direitos humanos, porque talvez quem é professor aqui saiba, lembre disso, que as diretrizes da educação em direitos humanos, elas são muito boas, mas as metodologias para pensar a educação em direitos humanos na escola, elas não funcionam ainda. Então, a gente precisa trabalhar de maneira menos afirmativa, não me entendam mal, mas menos afirmativa e mais inclusiva. É o que o Edgar Morin fala, né? Não é a luta de classes, necessariamente, é uma cooperação entre seres humanos, né? Então, a gente precisa avançar. Então, a ideia é realmente receber as pessoas, Luiz, e daí os livros, eles expressam muito dessas questões. Como que a violência contra a mulher pode ser pensada no sentido da cultura de paz, via justiça restaurativa, por exemplo, como que a educação para a paz pode ser pensada através dos valores humanos, qual que é a representação que os professores têm sobre cultura de paz. Então, é bem difícil, né? Porque a educação tem esse... Olha, eu diria assim, por exemplo, a justiça restaurativa, por que ela consegue ter uma certa agilidade? Porque o CNJ fala, e daí aquilo lá vai descendo pela hierarquia. Daí vai. O nosso está na LDB. Tá, beleza. Mas daí chega em cada governador, em cada município, a educação é uma área que tem essa dificuldade realmente para ter suas propostas desenvolvidas com mais clareza, né? Mas, basicamente, Luiz, essa questão... e daí o livro, que é o livro da minha tese, que vai ter mais os fundamentos dessas 5 pedagogias. Que a gente acabou de terminar um curso de formação, né? O primeiro sistema remoto, né? Que foi com professores, tinha professores de várias cidades do Brasil, vários estados brasileiros, e em cima dessas 5 pedagogias. Porque isso também era uma coisa que faltava. Dizer assim, como que a gente pensa fundamentos metodológicos para educação para a paz, esse né? curso tá em vídeo, como que é esse curso? Não, esse curso, por enquanto, foi fechado, porque foi a primeira experiência, né? A gente vai ver o ano que vem como que fica, Luiz, para tentar colocar as ideias no canal, tudo, né? Então, a gente está estruturando, porque o canal também foi uma coisa mais do tempo de pandemia, né? Eu sempre fui meio resistente, assim, mas a pandemia ajudou a estabelecer alguns pontos, né? E o canal é um deles. Os próximos vídeos que eu vou fazer são sempre vídeos curtos, né, que eu tenho feito, rápidos, porque eu tenho adolescentes, eu tenho alunos na universidade, eu sei que se passou de 15, 20 minutos, já perde o foco hoje. Então, eu tenho feito mais curto e vou fazer sobre as 5 pedagogias também. Mas eu penso, Luiz, que é o seguinte, esse trabalho das 5 pedagogias, embora não está descrito no livro, mas a pesquisa que eu fiz para o doutorado foi assim, onde que aparece cultura de paz pelo Brasil, nas escolas do Brasil. Daí encontrei o Silvio Bedin, que é do grupo que vai falar na semana que vem, né? E lá eles fazem um trabalho já faz muitos anos com foco maior em valores humanos. Mas valores humanos olhando para a paz. Não assim, no final queremos uma cultura de paz. Não, como que a paz é
construída? Eu acho que essa que é a pergunta, né? Daí encontro pessoas de direitos humanos, que é o pessoal do Mandela, né, no Núcleo Nelson Mandela. Eles pensam a justiça restaurativa e uma educação para a paz mais crítica também. Daí você encontra outro grupo, a Kelma, por exemplo, a Kelma ela tem uma reflexão que, por exemplo, ela diz assim, não, eu prefiro não falar de violência. Eu quero olhar só pela perspectiva da energia, do energético, dessa questão da paz. Nisso a gente diverge um pouco, assim. Ela foi da minha banca de doutorado e a gente discutiu sobre isso. A percepção que eu tenho, pelas experiências que eu fui construindo, principalmente com as escolas, é que a relação de violência, conflito e paz, ela é a relação que nos dá um caminho para pensar a educação para a paz. Senão, eu só vou pensar de maneira muito ingênua, a minha perspectiva, ou vou pensar só no ó vida, ó azar, porque as estatísticas são dramáticas. Agora, se eu penso no processo de conflito, eu consigo olhar o aluno que está na periferia, numa escola de 5º ano, por exemplo. Né? Então, é esse caminho que a gente tem feito. Estou aberto. Okay. Então, eu vou passar a palavra primeiro para algumas pessoas, e aí os outros conselheiros dão um tempinho para a gente aproveitar bem o Ney aqui. A Carla, depois a Daniela e a professora Thais também. Carla, você está um pouco escuro hoje aí, não sei se você não acendeu a sua luzinha Vou lá. acender minha luzinha, peraí. Está escuro o seu rosto. É que enquanto estava ouvindo, eu quis ficar meio apagada, peraí. Aí ela... É a nossa tecnologia, né, atual hoje. Isso, agora melhorou. Entendeu? Fala um pouco do Frida para ele. Ela fez uma live lá no Curso Fortes, né? Até estava eu e ela. E aí ela fez, está bem detalhado. Depois, se você quiser assistir, né? Bem certinho e tal. Mas fala um pouco para ele isso e também se você tiver pergunta, né? Uhum. Bom dia, né, para todo mundo, pessoal que está toda quarta-feira aqui com a gente. Bom dia, Ney. Eu também já tinha ouvido você na outra vez e acho que essa questão das políticas públicas, que eu acho que a gente está muito engajado e vem muito a contribuir, né? Então, eu quero, assim, primeiro, dizer um pouco do que a gente realmente tem feito aqui em Londrina. Acho que a gente tem avanços grandes já, mas muitos desafios ainda pela frente também. E a pandemia, ela tem realmente, como você colocou, nos mostrado assim que a gente pode fazer mais e nos aproximado até mais, né? Isso é algo que tem trazido de bom para nós. Então, vamos realmente olhar o que tem de bom para nós. Então, nessa construção de uma cultura de paz aqui na rede municipal, a gente já sentia muito essa necessidade de trabalhar com os professores muito cansados. A gente tem em torno de 5.000 professores aqui, e em torno de mais de 40 mil alunos da educação infantil até o 5º ano. Então, é um número grande considerado, né? E tudo que a gente vai fazer é tudo muito grande. E a gente pensava muito em como fazer isso, né? Como que acontece isso? E não dá para fazer só pensando em uma escola, a gente tem 21 escolas, então a gente tem que pensar no todo, né? Algo que seja legal para todos, mas como você também colocou muito bem aqui, cada escola é uma, cada realidade é uma, cada professor é uma sala de aula, então juntando toda essa dificuldade e estudando muito, junto com o Compaz, junto com o pessoal da Justiça, né, com a doutora Cláudia, junto com as faculdades, inclusive, que estão aqui presentes no curso também, a gente foi criando e modelando e buscando uma forma que a gente pudesse dar início, né, de que a gente conseguisse contemplar um maior número de crianças, professores, servidores no geral, e nós criamos o programa Vida, acho que você ouviu lá, e pensando principalmente numa base fortalecida com a rede, né? Pegamos, um dos pontos também, a gente colocou dentro, porque o professor, ele trabalha em cima da base nacional, né? A BNCC, hoje.
Então, pegando as competências da BNCC, tem 4 competências lá que elas são perfeitas, que trabalham exatamente essa questão de valores, comunicação, empatia, né? Então, o professor já tem que trabalhar isso. Então, por que não criar um programa onde, em cima do que ele já tem que trabalhar, a gente estruturou os círculos de diálogos e a construção de paz através dele, essa questão dos valores. Então, é o que a gente iniciou esse ano, sem saber que ia ter uma pandemia, né? Já pensando que era dessa necessidade, e depois veio a pandemia que emergiu muito mais isso. Eu consigo alcançar o aluno, não consigo, vou usar vídeo. São crianças pequenas, elas não têm autonomia de ter um celular, de ter um computador, então para nós isso foi um desafio muito grande esse ano, mas que o programa deu essa sustentação e essa base muito grande. E que é uma equipe maravilhosa que a gente tem hoje, né, que o Compass nos dá esse suporte, a Justiça, a rede de apoio, CREAS, CRAS, então todos trabalhando mesmo num consenso, né, para que isso realmente aconteça lá na frente. Então, a gente está caminhando, estamos engatinhando ainda, né, Luiz? Estamos ali aprendendo, estamos engatinhando, mas eu acho que a gente já tem visto alguns frutos disso, né? E agora, criando um núcleo de estudos, eu acho que vai ser, assim, maravilhoso, porque a gente vai poder estudar mais, entender mais e mostrar mais também o que a gente tem feito, não só no sentido, né, de uma política pública, mas realmente ter esse contato né, mais direto com as pessoas e para uma humanidade melhor, para a gente ser pessoas cada dia melhor. Então, eu quero parabenizar já o trabalho, o caminho que vocês têm feito já. Eu acho que nós vamos estar muito juntos ainda, né, para poder construir isso juntos. E estamos à disposição. Eu acho que as perguntas vão vir com o tempo, né, Luiz? Como que vocês fizeram isso? Como que a gente pode colaborar ou construir com isso? Então, eu acho que eu não tenho uma pergunta mais específica, mas a gente pode estar aprendendo e construindo isso junto. Muito obrigada. Luiz. Eu acho, Ney, que a gente, assim, não é uma previsão e futurista, né? Mas, assim, a gente aqui em Londrina achou agora o caminho, né, da organização. Quando você falou de várias realidades, várias escolas, de impor, né? Mas de um jeito que toda a rede possa... É isso que foi montado. Lógico, foi feito há um ano, né, cara? Acho que não deu nem tempo. Então, assim, no começo, né? Sim, as escolas, elas têm autonomia de pegar o programa e se adaptar a ele, né? Então, não é algo fechado, barrado. Então, assim, ela tem diversas possibilidades de estar, porque ele também tem muitas frentes, são muitas ações o programa, né? Ele não é só para o aluno, ele tem para o professor, o cuidado com o professor, o cuidado com os gestores, o cuidado com a rede em geral, né? Então, isso importa, porque a gente está com a comunidade, a gente está com os alunos, a gente envolve todo mundo, né? E ele é bem aberto nesse sentido. Eu acho que uma coisa... Luiz, permite? Posso? Por favor. Eu acho que uma coisa que a Carla falou, e eu esqueci de comentar, uma coisa bem importante, que como eu trabalho na universidade, né, e tenho projeto de extensão, o Luiz sabe disso, e eu falei para ele algumas vezes, eu trabalho na pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas, né, e esse trabalho com mestrando, doutorando, é cansativo, né, e é um outro tipo de trabalho, o que dá para casar algumas coisas, né, discussão de direitos humanos, mas então me tira tempo do núcleo, né, e daí esse ano eu pedi para sair de professor permanente do programa para professor colaborador, o que me dá mais folga também um pouco nisso, e para poder investir mais numa proposta muito interessante, embora também a gente tenha eleição, mas uma coisa que é muito interessante é que dos candidatos a prefeito de Ponta Grossa, pelo menos assim dos 3 que tem mais, em tese, mais chance, né, os 3 já tiveram alguma interface com os trabalhos que a gente já fez. Então, inclusive no debate, eu já escutei coisas de cultura de paz, de justiça restaurativa, então isso é bem importante, né? Começa a entrar na pauta.
E aqui na prefeitura, e daí é uma coisa que eu aprendi também, nas últimas eleições, até as últimas, me envolvia muito também na questão política, e isso atrapalhou o núcleo de educação para a paz. Isso foi um negócio que eu aprendi, que eu não estava mais falando pelo NEI, tá, mas pelo núcleo. E daí quebrou uma sequência de trabalho que a gente estava construindo há alguns anos. Mas daí no retorno, até porque as pessoas que estão nessa gestão o ano passado, eles disseram assim, Ney, a gente precisa trabalhar junto, porque a gente está organizando a estrutura para discutir o ensino religioso da BNCC, só que a gente quer pensar num outro foco. Eles queriam trabalhar com formação humana / ensino religioso. E foi a oportunidade que a gente teve para colocar / cultura de paz. Então, foi feita formação com professores da rede, também material. Esse ano, com as aulas pela televisão, foi ainda mais interessante, porque essas discussões mais do Estado laico, para as crianças pequenas, quais as religiões que os pais praticam, foram chamadas pessoas de várias religiões, né? Então, também é uma oportunidade, né? Como a Carla falou, a gente precisa ver aquilo que... Eu concordo, Carla, o que você falou, a gente tem usado muito a BNCC também para argumentar. Aquelas competências gerais, elas são fundamentais, né? A gente nada de braçada, vamos dizer assim, para inserir cultura de paz, direitos humanos, diversidade, né? Por isso que também o governo federal está tão preocupado com a BNCC até agora, né? Mas enfim, a gente tem uma estrutura que está construída agora com o novo Fundeb, né? A gente tem quase tudo para colocar o país para caminhar de novo, né? Mas infelizmente não nessa fase, não vai ser nessa vez, nesse ano, no ano que vem, né? Porque não se entende sobre política pública, infelizmente, não é nem questão ideológica, é questão de competência técnica, né? Mas enfim, obrigado, era isso, Luiz, falar dessa experiência. Agora eu vou, obrigado, Ney, vou passar para a Daniela, da Unicesumar. Bom dia, então, quem chegou depois, os colegas que foram chegando, Ney, que bacana ouvir. Já fui te stalkear lá nas redes sociais, já falei com a minha irmã em Ponta Grossa. Ela falou, o professor da paz. Olha aí. Quem que é tua irmã? Sabe que eu conheço? Ela é formada em Educação Física também. Miss Lane, o nome dela. Bem diferentão. Eu lembro o nome, mas não estou lembrado da... E eu estou observando, ouvindo... tem alguma coisa aí ao seu redor que me chamou bastante atenção. Sentir faz sentido. Sentir faz sentido. Quando nós trazemos essa discussão, isso para mim, embora você não tenha falado, mas ela compôs a sua fala. Eu fiz aqui já uma lista, porque perguntas movem o mundo, respostas transformam, mas o meu caderninho colorido está cheio de indagações. Porém, a temática dos direitos humanos, Ney, você colocou muito bem, os direitos humanos são vistos como mimimi, eu sou assistente social formada aí na UEPG, mimimi até o momento em que o cidadão tem o seu direito violado, aí ele muda de posição. Mas para a gente pensar. Amei as 5 pedagogias, pode mandar, quero ler isso na íntegra, amei, porque ontem nós fizemos uma reunião na Unicesumar, com os agentes envolvidos, para pensar esse filho que está nascendo, tá, Luiz? Porque a gente já chama ele de filho, né? É um filhote aí da Unicesumar que está sendo gerado com muito carinho e com muito amor. E qual a representação que o professor tem sobre a cultura de paz me deixou bastante reflexiva. Por quê? Ao ouvir a Carla falando também, me tocou bastante, os dois, aí a fala dos dois casaram bem, cuidar do professor é a nossa primeira missão. Quando você fala, nós fazemos o círculo, o professor chora, se sente tocado, porque de alguma coisa nós não fomos educados para a paz. Então, pensar as crianças, a Carla, que atua aí diretamente com a educação infantil e ensino fundamental, e nós, enquanto universidade, que trabalhamos com professores e futuros profissionais que já não foram educados para a paz. Então, o núcleo, quando a gente pensando isso, ontem nós falamos, como é que nós vamos pensar esse público tão diverso?
Então, o nosso filhote que está nascendo, graças a Deus, esse NEP, o Ney já deu uma resposta que nós levantamos ontem, como é que nós vamos integrar disciplinas e cursos tão diferentes. Esse slide, assim, eu não sei a Thaís, que vai falar depois, mas eu dei uma respirada, dei uma boa respirada. Esse núcleo, ele vai nascer com o nosso apoio, porque nós precisamos caminhar. O que me deixou muito feliz, nos deixa muito feliz, que a nossa Secretaria de Educação tem feito um trabalho belíssimo. Então, iniciativas e ações já são feitas. Sair da centelha, sair do micro e dar visibilidade e falar assim, não, paz não é mimimi, falar de cultura de paz não é só para os ativistas, o pessoal que é esquerda, direita, enfim, como queiram chamar. É um grande movimento e esse movimento é único. Então, a Carla pode confiar, que vocês têm um registro histórico grande, gigantesco, porque o Ney quer produzir, quer dar visibilidade acadêmica, e essa é a nossa proposta também, mas nós já temos muita coisa boa. Então, não é algo novo, é algo que vai ser sistematizado e bem apoiado. Então, Ney, muito obrigada, vou te colocar no meu potinho aqui. Quando eu for a Ponta Grossa pós-pandemia, porque eu não vou desde março, se nós pudermos marcar um café, um chimarrão, estamos aí. Muito obrigada, gratidão. Joia. Viu, Daniele? Assim, como eu já falei logo no começo aqui da live, no dia 18 nós vamos lançar o NEP de Londrina. Então, eu quero contar especificamente, nesse primeiro momento, com você, para a gente escrever um documento mínimo. Sei lá, uma carta, assim, como é que vai ser esse NEP de Londrina, visando a cidade como um todo, e depois cada instituição com a sua. Mas aí a gente escreve esse texto, né? E depois a gente passa para o professor Ney, para ele dar uma ajuda para a gente fazer esse nascimento. Dia 18 é o dia do nascimento do NEP Londrina, né? Ele já está em gestação. E a Carla também, Carla, a gente passa aí para você, né, para o Ney, a Thaís também aí da Unicesumar, enfim, aí dia 18 a gente, depois da palestra, a gente apresenta a nossa proposta do NEP Londrina, isso. Fazemos bem estratégico, mas bem simples, né, Ney? Para começar bem. Isso. Luiz, produzir um livro daqui a 2 anos, de artigos, gente, pronto. É uma coisa assim, vamos escrever e vamos passar para o Ney tudo isso. Só antes do Ney falar, ó, a Thaís, que é a professora aí da Unicesumar, ela estava aqui, ela acabou de sair, ó, ela deixou um recado assim, ó, vou ter que sair porque estão me chamando urgente. Me perdoa. Até aqui está sensacional. Gostei muito de conhecer o Ney e com quem tenho certeza esses conhecimentos serão fundamentais para o nosso projeto. Vou sair da reunião agora, mas agradeço muito a possibilidade para a próxima reunião vou dar a minha contribuição. Então, ela teve chamado urgente, participou até esse momento aqui. Mas a gente acabou se dividindo, realmente. Como eu sou membro oficial, ela foi para outra reunião e eu fiquei aqui. Obrigada. Vamos junto, Olha, eu acho que uma coisa importante, eu lembro que o Jares, o Jesus Jares, que é um autor espanhol que é referência também para o nosso trabalho, né, faleceu já há alguns anos, mas ele comentava sobre isso, que mesmo eles tendo constituído algumas redes na Espanha e em Portugal, ele falava que é difícil a questão da educação para a paz, da cultura de paz, por não ter um campo profissional muito claro, né? Então, por exemplo, eu consegui construir, meio dando umas cotoveladas, alguma coisa numa universidade pública, que é bem complicado, né? Mas mesmo hoje, e daí o pessoal que vem é um pessoal meio transitório, né? São os alunos, daí a hora que eles saem, eles também vão levando essas coisas, mas falta realmente materializar, né? Por isso que a gente tem feito a questão dos livros, né? Porque daí tá lá, a pessoa baixa o e-book, lê, vê as referências, né? E eu vejo que a gente precisa chegar no meio termo, assim, para pensar principalmente os processos educacionais,
porque a gente acaba, assim, cada um meio solitário, vamos dizer assim, né? Vocês aí têm o Compás, né, Luiz? Mas também você tem o grupo duro, aqueles mais próximos, né? Mas sempre também vai mudando uma coisa aqui, dá uma ginástica, agora tem eleição para prefeito, né? Putz, é dramático mesmo, né? Mas a gente vai realmente mapeando. E a ideia que eu acho que cresceu bastante com a pandemia é que essas redes, elas podem ter também essa sustentabilidade de diálogo, de conversa, de encontro, porque para a gente se fortalecer. Porque aquele negócio, para fazer violência, tá cheio. Os caras não param. O crime não para, as pessoas não param de bater nas mulheres, a corrupção o cara vai colocando na cueca. Agora, a gente também não pode parar, né? Por isso que tem que estar sempre em movimento, né? Obrigado. Obrigado, Ney. Então, você que está assistindo o vídeo gravado aí, nós estamos fazendo esse documentário hoje aqui, e aí a gente vai passar para vários professores. Já convidamos hoje, mas vamos convidar nas outras lives para vocês ajudarem a gente a construir esse NEP aqui em Londrina. Então, você que está assistindo agora faz parte dessa reunião. Então, como a gente ainda tem mais 10 minutos, né, eu vou passar para alguns dos nossos conselheiros, se quiserem fazer uma pergunta, levanta a mão assim para mim ver quem que quer fazer uma pergunta do nosso conselho, a Cidinha, a Leozita, a Silvia está com foto. Vocês querem falar ou fazer um comentário, uma pergunta? Eu quero. Quem? Gustavo? Gustavo. Ah, então fala, Gustavo. Está fechado o seu microfone. Não, só baixando um som aqui, que estava mais alto. O professor Ney apresentou para nós vários caminhos que a gente pode trabalhar com a educação para a paz, né? Mostrando uma contextualização histórica fantástica, né? E eu, querendo dentro disso colaborar, eu sempre venho trazer a questão dos escoteiros, o que os escoteiros têm feito nessa linha que o Ney falou. Não sei se vocês sabem, Baden-Powell, quando criou o movimento escoteiro, ele criou num contexto de guerra, mas numa visão de paz, né? E paz mundial, né? E quando Baden-Powell criou o movimento escoteiro, ele criou num período que era o início da Primeira Guerra Mundial. E muitos dos escoteiros que participaram do primeiro acampamento escoteiro com ele morreram na Primeira Guerra Mundial em batalhas. E isso fez Baden-Powell pensar muito e refletir o que ele queria para o movimento escoteiro, né, como um movimento de paz mesmo global, né? Tanto que ele fez em Olímpia o seu primeiro jamboree mundial, reunindo escoteiros do mundo inteiro, né? E de países até conflitantes, um com outros, reunidos lá juntamente, né? O escotismo, ele é signatário na ONU, em cima dos ODM e ODS, porque o movimento escoteiro tem cadeira na ONU, ele é um dos Big Five da ONU, considerado, né? E o movimento escoteiro, ele tem um papel fundamental de trabalhar esses conceitos da cultura de paz, a cultura da sustentabilidade, né? E dentro hoje do Programa Mundial de Meio Ambiente do Movimento Escoteiro, que está passando por uma reformulação, que vai ser apresentado agora no começo do ano, está trazendo muito forte um programa chamado Mundo Melhor, que pega os objetivos dos ODS e desenvolve eles dentro da estrutura do escoteiro mesmo, né? E também aos círculos de diálogos. Então, isso já está sendo discutido dentro do próprio movimento escoteiro, que o movimento escoteiro, por si só, ele já traz a herança indígena dos círculos de diálogos, né? A estrutura escoteira, eu já falei uma vez aqui, ela é formada em círculos, né? E a discussão e o desenvolvimento, a corte de honra, até apesar de ser uma cultura até militar, corte de honra, né? Mas é em círculo, né? Onde que as crianças discutem as suas necessidades e ali elas chegam num parâmetro pacífico e para todos, né? Então, esse processo de formação da cultura de paz, o movimento escoteiro está acompanhando passo a passo isso. Porque o movimento escoteiro está em 220 países do mundo. Então, ele tem que discutir isso, e cada região global tem uma realidade de sociedade e de necessidade de cultura de paz diferenciada, né? E o escotismo, ele alcança a base, que é as crianças, e é através das crianças que ele transforma o mundo.
né? Então, esse processo do movimento escoteiro que nós estamos discutindo hoje, eu estou fazendo parte de uma equipe nacional de meio ambiente agora, da UEB, né? Da União dos Escoteiros do Brasil. Esse processo de discussão dos ODS, do mundo melhor, da cultura de paz, ele está muito forte na Organização Mundial Escoteira. Por quê? Em muitos países, o escoteiro é a defesa civil do país. Os escoteiros, quando há um terremoto, um maremoto, são os primeiros a chegar no ambiente para resgatar a comunidade, né? Antes mesmo do que o próprio governo do país. Em muitos países, o escoteiro é a melhor escola do país. Na África, na Ásia, o escotismo é mais evoluído que a escola da nação. Do coisa. E em muitos países, o escotismo é o segundo tempo escolar também. Gustavo? Né? Então, não, só um adendo dentro dessa linha. O movimento escoteiro tem tido uma atribuição em cima desses parâmetros que ele pôs lá, né? Muito forte. Né? E no Brasil tem crescido ainda mais esses parâmetros através de um novo alinhamento que teve agora a União dos Escoteiros do Brasil com a Organização Mundial Escoteira. Então, nós estamos aí à disposição de discutir esse núcleo de paz e desenvolver um programa legal com todo mundo. Ok, obrigado, Gustavo. Obrigado. A Leozita e depois a Silvia e o Ney vai encerrar, que já é 10h25. Quem sabe o Gustavo, né, que está na academia novamente, fazendo um curso aí, possa ter um artigo científico, né, falando essa questão do escoteiro, tudo que ele acabou de falar aí de uma forma de artigo. Está querendo até desenvolver bem na linha do ciclo de diálogo da justiça restaurativa. Isso daí tem um casamento bem interessante. Leozita? Nessa linha do Gustavo, a BPW, da qual eu faço parte, que é uma BPW internacional, também é signatária da ONU, e essa nova diretoria, inclusive, criou o Comitê pela Paz, pela primeira vez, porque enquanto era presidente, que eu falava sobre paz, lá vem ela com o negócio da paz. Então, agora, ninguém quer ouvir isso, alguns diziam. Né? E aí, agora, com essa nova diretoria, que inclusive criou esse Comitê pela Paz, da qual eu faço parte, eu penso que também muitas empresárias e profissionais vão começar a pensar diferente, né? Então, eu só queria dar esse depoimento e agradecer, já conheço você há algum tempo, né, que a gente já participou aqui na Câmara. Muito bem, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, e o Luiz também, né, que são Carla, todo mundo que está aqui, esse Compaz, são pessoas fantásticas, preocupadas com isso, embora a gente tenha conflito até internos e familiares, mas a gente vai construindo uma nova forma de pensar, né? Ok, Leozita, aí você vê lá quem está fazendo algum mestrado lá e já propõe artigo científico para o NEP de Londrina aqui. Silvia, por favor. Eu fui escrevendo, não sei se vocês têm aí no chat, eu fui colocando algumas reflexões para... Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Tá. Eu fui colocando algumas reflexões, porque eu concordo em letra, número, grau, tudo. E vejo também, quer dizer, esse olhar complicado quando a gente fala de cultura de paz e as pessoas acham que, inclusive por eu ser mais velha, né? Lá vem a velhinha com a meditação dela. Para, gente, não é isso. Né? E que é muito mais do que simplesmente é uma palavra não apropriada, talvez, para falar de, por exemplo, comunicação não violenta, que é a minha área, né, de comunicação. Ontem à noite eu tive uma de reunião muito produtiva e que também para buscar mesmo voluntários que acham o máximo de participar, por exemplo, do abraço no lago, como se a cultura de paz fosse um domingo de manhã, que normalmente tem sido de sol, né? A gente não teve nenhum ano de chuva, eu adoro isso, lembrar disso. E que, sabe, então estamos, Londrina está em paz. Menos, né, por cara pálida, não é assim. Acho ótimo quando a gente tem esses depoimentos, Ney, e vamos trabalhar muito seriamente, sim, na produção de documentos, e documentos que circulem mais, as pessoas até... E aí, olha, eu também sou acadêmica, 32 anos e meio de sala de aula, doutorado na área de comunicação e semiótica, justamente em cultura, tive uma livraria, então eu
conheço um pouco das dificuldades de leitura, não só pelo acesso, porque também é um problema de políticas públicas, mas hábito. Vejo com muita alegria que as crianças hoje estão voltando a ler mais do que houve um gap aí de gerações, né? Então, acho muito bom e vamos conversar, sim, mas é essa ênfase. Você, no final, respondeu a questão que seria mesmo das áreas, de como abordar as áreas, sabe, com o PASC. Não é só chega para o pessoal de comunicação e, então, e daí? Na minha área, especificamente, é relações públicas, então é uma área de pacificação, é uma área de conciliação. Além do mais, eu sou consteladora, e constelador também fala disso, fala, não é, a palavra não é inclusão, é pertencimento, eu coloquei no chat, porque todos pertencemos a essa cultura de violência, não adianta negar. Assim, não, eu sou da paz, eu não sou da violência. Carapalha, não é bem assim, não é tão simples assim. Não é? Todos pertencemos. Então, o primeiro passo, que é o reconhecer que fazemos parte, é muito importante, porque se você não reconhece que você tem, você não faz nada a respeito. Não é isso? Então, acho que devemos e podemos trabalhar assim. Conte comigo, conte com o site. Parece que agora estou conseguindo normalizar as relações. Nós temos um Gasparzinho no site, de vez em quando ele come umas coisas, mas acho que já está resolvido, né, Luiz? Porque ele devolve, ele é muito honesto, ele rouba as coisas, mas ele devolve o fantasminha do bem. Muito bom, ótimo, fico feliz. É só um problema técnico de resgatar arquivos lá. Já fizemos reclamação, eles arrumaram. Bom, mas a Silvia, como ela falou que está à disposição, tudo isso, né? Como nós vamos ter o NEP, viu, Daniela? A gente vai ter que, nesse documento que nós vamos fazer, a gente vai ter que ter uma comissão, não é uma banca, não sei, o Ney vai ajudar também. É um grupo lá que vai escolher os artigos, né? Então, ela é doutora, né, da área acadêmica, e nós vamos precisar de ter algumas pessoas para selecionar os artigos para o nosso próximo livro. Daqui 2 anos, hein? Ney, 10h31, então, se você quiser fazer um fecho aí da sua fala para encerrar, né? E aí a gente já vai para o final. Peraí, Luiz, deixa eu pedir. Pessoal, por favor, mandem notícias, mandem textos. Vocês que gostam de escrever. Daniela, pode mandar as perguntas, não precisa mandar só a resposta, né? Que a gente possa transformar numa reflexão que possa colocar no site, no Mídia de Paz, sabe? Botar para circular mais. Quer dizer, agora que a gente está pegando o ritmo, aí a gente vamos começar o esforço de aumentar nossos leitores. Você sabe, não adianta aumentar leitores quando a gente ainda está prematuro na história, né? Isso mesmo. E a Carla também, Carla, as professoras lá que estão fazendo mestrado, doutorado, já vai falando dessa questão de produções, de artigo, né? E para a gente ter uma banca que vai selecionar os textos. Eu acredito que vai ter tanto artigo que nós vamos ter que pegar alguns, só. Ok, vamos fazer assim. Faz 2 livros. Faz então, 2 livros. Vou passar a palavra para o Ney encerrar. Hoje tem a possibilidade do e-book, né? Que daí ele, né, tem mais volume, tem mais coisa que pode ser colocada, né? E a gente tem feito aqui, junto com uma editora que é muito boa aqui de Ponta Grossa mesmo, que ela publica justamente as perspectivas acadêmicas, enfim, isso tem ajudado bastante. Então, a gente faz um limite para as pessoas terem o livro na mão, que todo autor quer ter, né? E daí fica um valor, assim, que há uma cotização aí, e daí circula depois gratuitamente a obra, né? Luiz, eu agradeço muito você sempre continuar acreditando aí, provocar, né, os colegas também do Compass, muito obrigado pela paciência. Eu achei aqui a Carla tinha mandado uma mensagem, uma solicitação no Facebook. Redes sociais a gente está em transição, né, porque a gente é meio velhinho e a gente acha que o Facebook resolve, né, mas hoje o Instagram a gente tem o Instagram do Núcleo de Educação para a Paz, que é o @educa_paz.
também ajudem a divulgar, a participar, que eu vejo que ele, né, potencializa. E daí tem os grupos também no Facebook, que daí eu acabo o Facebook eu uso mais realmente para a gente dialogar, e é meu registro para os relatórios, tudo, né? Então, mas de qualquer forma, eu diria que vale a pena. Daí, como sugestão, claro, entendo o que o Luiz fala no sentido de tentar essa abertura, mas eu diria, Daniela, se de repente houver esse foco da Unicesumar, que podia protagonizar um pouco isso. A gente já tentou fazer, Luiz, aqui também com as várias instituições, sabe? Mas é sempre difícil sentar na mesma mesa, né? Mas são tentativas. As públicas acabam tendo uma resistência um pouquinho maior, né? Porque daí eles dizem, tem que ter linha de pesquisa, tem que ter isso. Por exemplo, eu abri vaga esse ano para mestrado e doutorado e coloquei lá, vaga específica para estudos de paz e direitos humanos. Daí já começaram não, mas por que paz? Gente, vocês, imagina eu dentro da universidade, coisa de paz, põe direitos humanos só. Eu falei, gente, mas uma coisa é a mesma coisa. Mas é duro. Mas, enfim, a gente está caminhando. Eu, assim, de alguns anos para cá, principalmente quando a gente organizou o grupo de pesquisa, eu mais ou menos encontrei o caminho que eu gostava muito de trabalhar com oficinas. O Luiz sabe, eu fiz isso muito tempo. Mas daí eu penso que essa questão da comunicação mesmo, né, da informação, de fazer isso circular, é fundamental, porque senão a gente vai perdendo para a narrativa da violência. A gente está perdendo de goleada para a narrativa. O que a Silvia falou é verdade. Essa semana a gente vai ter uma discussão no nosso núcleo de direitos humanos, que é um grupinho mais do mestrado, lá fechado, justamente sobre isso, a mídia e questões de violência e questões de paz, como isso é pautado, né? Então, são muitos caminhos. Eu tenho certeza, já falei isso aqui, para terminar, não, antes de terminar, eu quero dizer assim, que de repente um tema gerador bem importante realmente ali para as universidades, enfim, é jogar, vamos dizer, entre aspas, no bom sentido, nas costas da Agenda 2030. Porque ela é onde a gente se defende. Se a paz, não sei o quê, mas tem a Agenda 2030. E para ter paz, a Agenda 2030 tem que caminhar. Né? Uhum. E aqui o Brasil é um dos países que largou, né? O presidente falou, essa agenda não interessa. Então, a gente tem aí esses caminhos, e eu vejo que nos anos 2000, século XXI, a gente vai ter cultura de paz. Eu estou projetando ali para 2058, mais ou menos, mas ainda bem que a gente está construindo agora, né? Eu acho que é isso. E última coisa, que eu acho que o Gustavo comentou, né? Sim, a gente começa pelas crianças, mas também começa pelos idosos e continua porque o problema das crianças, né, Carla? Você diz assim, o problema não é a criança, são as influências que ela recebe dos adultos. O mundo adulto, o nosso mundo está louco. A gente está mergulhando em Rivotril, está nadando, sabe? E a gente não encontra esses vazios existenciais, são resultado de modelos violentos, né? Então, quer dizer, a gente precisa resolver e considerar a diversidade nisso. Essa é a grande questão, né? Mas, enfim, obrigado, viu, gente? Olha, é uma satisfação. Quando quiserem, pode chamar, que eu gosto de falar disso, e quero ajudar, e acho que vocês também podem me ajudar por aqui. A gente tem o Unicesumar, Daniela, aqui, de repente pode ser um caminho, que eu conheço algumas pessoas também aqui, de repente o Unicesumar tem uma potência interessante, preservando, obviamente, aquilo que o Luiz falou, sempre abrindo para a possibilidade de todos. Obrigado, gente. Então, a gente costuma fazer, Ney, não precisam sair, não, gente, ninguém sai, mas eu vou parar a gravação, então a gente vai fazer um tchau, tal, para daí a hora que eu encerrar ali, gravando, aí a gente depois pode ainda falar mais algumas coisas. Aí a gente costuma, assim, mostrar alguma coisa, cada um que tiver, ou só, né, mano? Então, abre o microfone, porque funciona assim, quando você fala tchau, o YouTube puxa seu rostinho lá. Se só um falar, só vai aparecer o rosto. Leozita, seu microfone está fechado. A Carla está com o microfone fechado. A Daniela está com o microfone. Aí, podem então falar tchau. 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 Leozita, tchau. Tchau muito você, Leozita. Obrigado, gente. Tchau, fiquem bem. Tchau, obrigado. Até breve. Até breve. Até breve.